Segundo Reis, capítulo 25. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. Assim, Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar inimigo até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. Então a muralha da cidade foi rompida e todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda, em toda a volta, e o rei fugiu em direção ao Arabá, o vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Então prenderam o rei e o conduziram a Ribla, diante do rei da Babilônia, que lhe determinou sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida perfuraram seus olhos e prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do governo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, seu comandante da guarda imperial e conselheiro pessoal, Nebuzaradão, partiu para Jerusalém. Assim que chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E todo o exército dos babilônios que acompanhava o comandante Nebuzaradão colocou abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradão e seu exército levou cativo o restante do povo que havia permanecido na cidade, todos os desertores que já haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Contudo, o comandante deixou para trás o povo mais pobre da nação, como os que trabalham nas vinhas e na lavoura em geral. Além disso, os caldeus destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também os suportes e o tanque de bronze que estavam guardados no interior da casa do Senhor Yahvé, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Da mesma forma, tomaram caldeiras, pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios sagrados de bronze com que se ministrava o serviço religioso no templo. O comandante da guarda imperial levou também os incensários e as bacias de aspersão, tudo o que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze das 2 colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha mandado fazer com arte para o templo do Senhor eram mais pesados do que se podia pesar com os instrumentos da época. A altura de uma coluna era de 8 metros e 10 centímetros. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou também Seraías, o chefe dos sacerdotes, Sofanias, o vice-sacerdote, e os 3 guardas do portão de entrada. Levou um oficial da cidade responsável pelos soldados de batalha e 5 oficiais do rei que ainda permaneciam na cidade, como também o secretário do exército, principal líder e coordenador do sistema de alistamento militar do país, e mais 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradão conduziu todos os cativos à presença do rei da Babilônia em Ribla. E o rei da Babilônia, em Ribla, determinou a execução sumária de todos os prisioneiros de Jerusalém. Assim, Judá foi para o exílio para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Alcã e neto de Safã, como governador dos pobres e doentes que haviam sido deixados em Judá.
quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, a cidade de Netofá e Jazanias de Maacá, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedalias como governador em Judá. Eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. E Gedalias assumiu um compromisso mediante juramento diante dessas pessoas, declarando: Não temais servir aos babilônios. Permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Entretanto, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os idosos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com grande medo dos caldeus. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil-Merodá, também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia, e ele decidiu perdoar Joaquim e libertá-lo da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele tratou o rei Joaquim com misericórdia e dignidade, e concedeu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E por esse motivo, Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. E seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei caldeu dia após dia enquanto viveu.